E aí pessoal, e aqui, e hoje iremos falar sobre um assunto meio conturbado, meio polêmico, eu não sei. O assunto é a amizade. A escolha de um amigo é muito importante, porque além de escolher uma pessoa para compartilhar uns bons momentos, umas boas risadas, eu acho que você deve confiar nessa pessoa, né, para dizer que é um amigo, mas não estou falando daquele tipo de amizade, quando chega uma mina, ele vai lá e te zoa só pra fazer ela rir, ou só pra fazer o grupinho rir. E se você tem esse tipo de amizade, eu recomendo não ter mais, porque pra quê, mano? Pra que um amigo desse? Só pra infernizar a tua vida e tu sentir cabisbaixo, ficar triste? Pô, não, né, mano? Encontre uma pessoa melhor aí pra ser amigo. Então, minha opinião sobre esse tipo de pessoa, eu acho que é falta de amor paterno. Todo mundo conhece ou já conheceu. Pode até não ser na roda dos teus amigos. Pode até não ser na roda das tuas amizades, mas você já conheceu. A história é um relato de quando eu ainda estudava. Então, coloca o fone, se senta em um lugar confortável e escuta essa fofoca. Quem não gosta, né? Bom, eu conheci o K quando eu andava de skate. Ele era o irmão de um amigo meu. E o nosso papo era bem rápido, sabe? A gente não tinha tanta intimidade assim. Então, era uma conversa de menos de um minuto. Tudo mudou quando ele mudou de turno. Eu não falava tanto com ele assim, era a mesma coisa quando a gente conversava quando eu andava de skate. Porém, algum tempo depois, ele se tornou amigo do Jota, vou chamar de Jota. A gente começou a falar mais, a gente se tornou colega e depois viramos amigos. Eu achava ele bem da hora, sabe? Só que ele era um tipo daquelas pessoas que, sei lá, parece que pesa o clima, sabe? O rolê da galera. Mas eu não me importava tanto com isso. Ele criou um grupo no WhatsApp com os amigos dele. Tinha até pessoas que eu conhecia, mas eu quero falar de uma pessoa específica lá, que é o M. Ou MM, vou chamar de M. O MM tinha uma namorada chamada Ellie, certo? Durante esse tempo estava tendo uma prova em nível nacional e a escola estava promovendo aulas extras no dia de sábado para incentivar a galera a fazer a prova. Eu acho que é normal, né? Enfim. Em uma dessas aulas eu vi a Ellie com o R, certo? Seria bem de boa se não fosse a reputação do R. Porque o R também tinha uma namorada, só que ele vivia atraindo ela com garotas, com garotos, e eu acho que o que tivesse vivo ele pegava, sabe? E além disso, ele era muito tarado porque ele tinha uma pasta segura, cheio de nudes de meninas junto com pornografia. Eu acho que até uma prova de quanto uma dependência emocional mexe com a pessoa, porque a namorada dele sabia de tudo, ela simplesmente não fazia nada, ou realmente é isso. Bem tenso, né? Esse tipo de relacionamento é foda. Ah, em uma dessas traições do R, eu consegui flagrar, porque ele tava perto de casa. Porém, eu não consegui identificar a garota porque o zoom que eu tirei a foto ficou muito pixelada. Ou seja, não dava para identificar o rosto da garota. Mas dava para ver a fisionomia, a cor, a bolsa da garota em questão, voltando à aula. Eu fiquei me questionando por que a Ellie se parecia tanto com essa menina da foto. Fiquei batendo cabeça. Depois que acabou a aula, eu pedi pra minha namorada ver se era a mesma bolsa. E era. Só que a gente não pode tirar uma conclusão tão precipitada. Só que eles foram andando juntos para um lugar onde os casais também costumavam ficar. Eu não persegui eles, tá? É porque o local que eles foram eram perto de casa. E eu consegui registrar, tirar umas fotos e uns vídeos pra mandar pro K. Eu queria mandar pro M, só que eu não tinha tanta intimidade assim com ele. Então eu resolvi mandar pro K. Depois de uns minutos, o M chegou perguntando pra mim onde que eles estavam. Eu falei, bora lá, pai. Que eu queria ver a fofoca, né? E eu queria ajudar ele também. O local em específico, para vocês terem uma noção melhor, era um prédio abandonado, um hotel abandonado de 3 andares. Quando a gente chegou lá dentro, eu pedi pro M procurar no primeiro andar que eu iria ver no segundo. Enquanto eu procurava, eu cheguei no fim do corredor e eu vi uma bolsa escorada em um dos quartos. Eu falei, pô, só pode estar aqui. E eu voltei pra chamar o M. Só que, infelizmente, eu fiz barulho por conta que tinha cascalhos embaixo, né? No chão, no caso. E quando eu voltei junto com o MM, a gente viu o R afivelando, ajeitando o cinto dele, que nos dá duas opções. Ou ele tava comendo a Ellie, ou a Ellie tava mamando ele. E eu acredito que seja a primeira opção. Muito provável. Resumindo a ópera. O M fez um escândalo. Eu acho que é normal, né? Ele chorou, gritou. Só que ele tomou uma atitude meio estranha, sabe? Ele levou a Ellie pra casa dele para conversarem. Se eu não me engano, foi o R também. Só que um pouquinho antes disso, o M fez uma ação o quanto
tanto inesperado, porque ele pegou a mão do R. Eu jurava que ele ia dar um soco na cara do moleque, que eu não achava tão difícil assim, né, por conta da situação que a gente estava. E ele fez totalmente ao contrário. Foi segurar a mão do R e dizer: eu também errei. Ou seja, ele perdoou o Ricardão, tá ligado? Eu fiquei bastante surpreso, né, pela situação. Eu fiquei avisando pro M não fazer aquilo, né, que era conversar com a Ellie, porque ele ia ficar frustrado e a Ellie ia ficar culpando ele, e foi o que aconteceu. O M não terminou, continuou com a Ellie e seguiram a vida. Eu, o J e o K, a gente ficou muito puto com o MM, porque ele perdoou, sabe? Foi paia pra caralho. A gente ficou zoando no nosso grupinho ele, sabe? A gente cortou um contato com ele. Pelo menos eu cortei. Deu umas tretas nesse tempo, mas nada demais. Passando uns 3 meses, a ele veio pro nosso turno. E o K me passou a informação que o M tinha dito que não era pra gente zoar a mina dele, mas como eu havia dito, a gente ficava zoando sim. Eu não vou mentir não, sabe? Porque era muito engraçado, pelo menos eu achava. Ainda acho. E eu falei, foda-se pro K, tá ligado? Pra ele repassar a informação. O MM tirou do cu dele que eu tava ameaçando a mina dele. E ele mandou mensagem pra mim dizendo que se eu ameaçasse ela, eu ia ver que ia fazer minha vida um inferno. Eu falei, foda-se, mano, tu merece, tu perdoou o cara que tava comendo a tua mina e todo mundo sabe disso. Aí ele falou, que Deus mude essa tua mentalidade. Falei, espero que também mude a sua mentalidade, meu amigo. Depois de uns minutos, a mãe da Ellie, né, a própria, mandou mensagem pra mim, me ameaçando, né, basicamente dizendo quase a mesma coisa que o M tinha dito, que a família dela era perigosa, disse que ia me pegar, o pai e o padrasto eram muito perigosos, que se eles soubessem disso, iam fazer uma coisa ruim comigo. A mãe dela mesma admitiu que estava ameaçando um menor. Bem inteligente da parte dela. E pra ser sincero, eu não tava com muito medo não de um Zé Macunheiro de bairro paga de bandido. Enfim, só que nesse meio tempo que a mãe dela tinha mandado mensagem pra mim, eu não tava em casa. A minha namorada sim. Ela respondeu as mensagens que a mãe dela tinha mandado. E quando eu cheguei, ela me resumiu a história. Eu vi os áudios, eu fiquei perplexo. E a minha namorada só me aconselhou a não fazer nada, bloquear e seguir minha vida. Eu falei, pô, verdade. Eu falei isso pro J e pro K e rendeu umas boas risadas no nosso grupo. Só que um tempinho depois, eu vi o K junto com a Ellie dando umas boas risadas no refeitório. E eu estranhei, sabe? Como assim a mina que a gente tanto zoa traiu o nosso ex-colega que fica falando merda, tá falando com o K. Eu questionei ele e ele me deu umas desculpas meio esfarrapadas. Eu nem me lembro, mas era tipo algo de perdoar ela, ter perdoado ela, mas eu não perdoo traidores. Ele continuou a falar com ela nos dias consecutivos e eu fiquei pensando, se o K, que tanto falava dessa mina, se tornou amigo dela, o que esse moleque não fala de mim, que se paga de amigo e pode tá falando merda de mim para outras pessoas, sendo uma pessoa falsa. E eu simplesmente decidi me afastar. E foi o que eu fiz. Eu via ele como uma pessoa falsa e só decidi excluir da minha vida. Eu realmente não sei se eu fiz certo ou se eu fiz errado, mas calma aí, isso não é o desenrolar da história ainda. Vai acontecer agora. Depois disso, foi só eu ignorando ele. Algumas semanas depois, eu consegui uma oportunidade de trabalho, só que tinha um problema, eu tive que mudar de turno. Ou seja, eu ficava sabendo das coisas que aconteciam na escola só quando eu encontrava um dos nossos colegas ou um dos nossos amigos, que a gente ficava conversando, né, botava o papo em dia. E um desses papos, eu fiquei sabendo que o K, ele tava brincando de verdade desafio com a sala dele e com a Ellie, e que simplesmente um dos desafios foi só pegar no peito da Ellie, enquanto ela ainda namorava. E aparentemente ele gostou tanto que ele decidiu beijar e ficar pegando ela. Ou seja, o K, que tanto falava do R, fez a mesma coisa que ele. Aliás, eu fiquei sabendo que quando ele estudava no meu turno, né, que ele se mudou, enfim, ele ficava se vitimizando, sabe, pras meninas. Ficava se cortando na escola. Eu não sei o que rolava na cabeça dele, mas todo mundo achava paia, sabe? Sei lá, eu também acho meio paia ficar se cortando na escola. Sei lá. Ele ficava implorando pra ficar por mulher. Perdeu até uma amizade por conta disso. E comigo foi a segunda amizade que ele perdeu. E sinceramente eu fico até feliz de ter desfeito essa amizade. Porque o tanto de problemas que eu já evitei de não estar me associando a ele. Eu fico bastante feliz. E eu quero que você diga aí nos comentários o que você acha dessa situação, se eu fiz certo ou se eu fiz errado. E se você tiver uma história sobre o assunto, alguma coisa relacionada sobre amizade, pode escrever aí que eu posso estar reagindo, tá falando aí, tá comentando. E é isso aí, pessoal, interage aí nos comentários, deixa o like, se inscreva e obrigado por estar assistindo e até mais, até o próximo vídeo.